Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras. Príncipes e princesas de Deus, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como vão vocês? Tudo bem? Espero que tudo esteja bem e que a presença do Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos nesse momento fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vamos consagrar esse dia para o Senhor, que esse dia seja um dia maravilhoso na presença dEle, e que o Senhor venha resplandecer a face dele sobre nós. Oremos ao Senhor nesse instante. Queremos, Espírito Santo da verdade, te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelo dom da vida. Abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas vidas, nos dá um dia maravilhoso na Tua presença, Senhor Jesus. Abençoa a cada um que me escuta nesse instante, que a Tua bênção e o Teu favor, a Tua graça e o Teu poder esteja sobre nós. Espírito Santo da verdade, que o Teu poder venha sobre a vida de cada um que me escuta agora, trazendo a cura, a libertação, a transformação, abençoando em todas as áreas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos, consagramos para o Senhor todas as coisas e te agradecemos, e toda a igreja aqui reunida diga amém. Nós somos a Igreja de Jesus, amém? A palavra que Deus me entregou para te entregar está no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9 e no verso de número 8. Tem duas revelações que eu preciso te entregar nesta palavra. São revelações muito poderosas para fortalecer a tua fé e abençoar a sua vida. Eu vou ler o texto e explicar. Diz assim a palavra do Senhor: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos dá nesta manhã. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, sobre a sua cabeça. O que esse texto quer nos ensinar? O que Deus quer falar conosco através desta palavra? Como eu havia dito agora há pouco, existem duas revelações bíblicas dentro desse texto. Eu quero colocar aqui na tela, mais uma vez, e explicar para vocês a primeira revelação de Deus para você e para mim. Diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Esta é a primeira revelação do texto. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Essas vestes descritas aqui são as vestes espirituais. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Existe as vestes, as roupas que nós usamos, no dia a dia, mas existe uma roupa espiritual. Você sabia disso? Existe uma roupa física, que é esta roupa que nós usamos no dia a dia, e existe uma roupa espiritual. Esta roupa espiritual, elas são roupas
brancas, que representa a santidade de Deus. E quando o texto diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou seja, em todo tempo as tuas vestes espirituais estejam purificadas. O branco aqui representa a purificação. E esta representação de purificação destrói toda a argumentação do inimigo. O inimigo não suporta o brilho das vestes espirituais que nós temos. É por isso que quando a pessoa peca, a pessoa ela suja essas vestes. E quando ela pede perdão a Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, ou seja, deixa essas vestes brancas novamente. Então essa primeira parte do texto fala sobre essas vestes brancas, essas vestes que precisam ser alvas, ou seja, purificadas. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, porque essa luz resplandece através das nossas vidas e através dessas vestes espirituais. E tudo que o inimigo quer, presta atenção nisso, tudo que o inimigo quer é sujar as vestes. Pegou a visão? Porque no passado, presta atenção, no passado, Satanás, ele era um anjo de luz. Você encontra essas passagens no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, fala sobre quem era o inimigo antes dele se tornar inimigo. Ou seja, Satanás, ele era um anjo de luz. E como ele era um anjo de luz, ele também tinha as suas vestes espirituais. Ele também possuía as vestes espirituais, então ele sabe o que é a santidade. Você encontra em Isaías capítulo 14, fala um pouco sobre esse ser que nós conhecemos como o inimigo das nossas almas. Então ele era um ser de luz. Ele era um ser de luz que foi expulso dos céus. Isaías 14 nos dá essa referência. E quando ele foi expulso dos céus, ele perdeu a luz, ele perdeu o brilho, ele perdeu esta vestimenta espiritual que o cobria. E a igreja que somos nós, recebemos essa vestimenta espiritual. Por isso que Satanás tem inveja e raiva de nós. Por que Satanás tem raiva da igreja? Por que Satanás tem raiva de nós? Porque nós temos tudo aquilo que ele tinha no céu e ele perdeu. Ele perdeu. Perdeu tudo de valor que ele tinha no céu e ele foi expulso dos céus. Antigamente, ele era um anjo de adoração, ele adorava a Deus, ele cantava a Deus e ele perdeu essa chance, perdeu esta oportunidade de adorar. Sabe quem adora agora? Quem adora são os outros anjos que ficaram no céu. Quem adora somos nós. Ou seja, quando você coloca um louvor na sua casa e começa a cantar, isso incomoda Satanás. O louvor incomoda o diabo. Quando você começa a cantar, quando você começa a adorar a Deus, exaltar a Deus em cânticos, em louvores, isso incomoda as trevas. Por quê? Porque antigamente ele era um cantor no céu. Satanás era um cantor, ele adorava, ele tocava instrumentos no céu. Ele regia uma orquestra de anjos. Olha só que interessante. E quando ele foi expulso dos céus, ele perdeu todo o brilho. Ele perdeu toda a luz que ele possuía. E quando ele vê as vestes brancas, as vestes purificadas em você, em mim, ele fica com raiva e com ciúmes.
porque esse brilho ele tinha e ele perdeu, porque ele se rebeliou contra Deus. Então saiba, minha amiga e meu amigo, que as suas vestes espirituais, as nossas vestes espirituais, precisam resplandecer todos os dias. Porque todo dia, preste atenção nisso, todo dia o inimigo quer sujar as vestes espirituais. Você vai compreender muito bem o que eu vou dizer agora. Sabe uma roupa toda branca? Tipo roupa de médico, roupa de enfermeira, enfermeiro? Sabe aquelas roupas toda branca, tipo roupa de noiva? Se cair uma gotinha de café, você vai entender o que eu quero dizer. Se uma gota de café cair em uma roupa branca, acabou a roupa. É ou não é? Coloca aí nos comentários se não é assim. Você tem uma saia branca, uma calça branca, uma camisa branca? Você tem que sentar nos lugares assim, ó, com medo de sujar. Não é desse jeito? Não é desse jeito? Quando a gente está vestindo uma roupa branca, a gente toma todos os cuidados para não sujar. Quando a gente vai sentar em uma cadeira, a gente observa se a cadeira está limpa. Quando a gente sai para um lugar, a gente observa. Você vai entender o que Deus quer falar com você nisso que eu estou dizendo. Preste bem atenção que esse aqui é muito forte. Então, quando você está vestido de branco, você fica preocupada, é assim ou não é? Preocupado para não sujar aquela roupa branca. Agora, por que a roupa espiritual é branca? A roupa espiritual é branca porque nós temos que ter o mesmo cuidado para não sujar a roupa espiritual. Como é que suja a roupa espiritual? Com o pecado. O pecado suja a roupa espiritual. Então, da mesma forma que eu tenho que ter cuidado para não sujar uma roupa branca que eu estou usando, eu preciso também ter cuidado para não sujar a minha roupa espiritual. Entendeu o que eu quero dizer? Se eu estou vestido de branco, eu tenho que ter cuidado para não sujar. Para não cair café, para não cair um suco, para não sujar a roupa. As roupas espirituais é a mesma coisa. Eu preciso ter cuidado para não pecar, para não errar, para não sujar as minhas roupas espirituais. E aonde entra o diabo aqui na história? É que ele tenta destruir, ele tenta sujar as roupas espirituais do cristão. Ele tenta sujar as roupas espirituais que você tem, que eu tenho. Mas ele está derrotado pelo sangue de Jesus, amém? O inimigo está frustrado e derrotado pelo sangue de Jesus. Se ele está tentando sujar a sua roupa espiritual, ele já caiu por terra. Pastor Bruno, me dá um exemplo aí. Alguém pode perguntar para mim. Pastor, me dá um exemplo de como uma roupa espiritual pode sujar. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você está lá na sua casa, tranquila, tranquilo. Aí bate na porta da tua casa uma pessoa para querer tirar a sua paz. E essa pessoa começa a falar coisas que não deve, a pessoa começa a falar coisas para te chatear, a pessoa começa a te tentar. Ou seja, é o inimigo querendo o quê? Querendo que você devolva o mal com o mal. É o inimigo querendo que você caia naquela armadilha. Para você ficar chateada, chateado e também xingar aquela pessoa e falar o que não deve. Já aconteceu isso com você? Coloca aí nos comentários. Já aconteceu de alguém falar coisa que não deve para você? Te ofender, te machucar com palavras e você querer revidar, e ao mesmo tempo você percebe que é o inimigo tentando manchar as suas vestes espirituais. Porque se a pessoa te ofende e você devolve a ofensa, aí vira aquela confusão. Ou seja, o inimigo fazendo o quê? O inimigo tentando gerar contenda. O inimigo tentando gerar brigas.
O inimigo tentando sujar as vestes espirituais da pessoa. Então, eu estou dando apenas um exemplo. O inimigo ele tenta 24 horas, de manhã, de tarde e de noite, sujar as vestes espirituais de uma pessoa. E precisamos ficar, com os olhos abertos. Olha, isso aí é artimanha do inimigo para sujar as minhas vestes espirituais. Quando Jesus estava no deserto, Satanás tentou Jesus por 3 vezes. Por quê? Satanás estava querendo sujar as vestes espirituais de Jesus. Quando Pedro negou a Jesus, lembra? Jesus disse assim: ainda hoje você vai me negar 3 vezes? E justamente, Pedro foi lá, negou Jesus 3 vezes. Ou seja, ele sujou as vestes espirituais no momento que negou a Jesus. Depois da ressurreição, Jesus encontra Pedro e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: amo o Senhor. Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: amo o Senhor. Aí Jesus limpa aquela sujeira na roupa espiritual de Pedro. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro, triste, disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus purificou as vestes espirituais de Pedro. Ou seja, Pedro sujou 3 vezes quando negou, e Jesus foi lá e perdoou Pedro 3 vezes, fazendo que Pedro confessasse que ele o amava. Olha só que lindo. De um lado está o inimigo tentando sujar as vestes de Pedro, e de outro lado está Jesus limpando as vestes de Pedro. Então essa é a batalha espiritual também que nós passamos. Então existe uma batalha espiritual que precisamos estar com os olhos abertos e não deixar o inimigo sujar as nossas vestes. Amém? E é isso que o texto está dizendo. Vamos ler de novo? Eu vou colocar aqui na tela, Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Ou seja, Deus está dizendo na palavra dele que em todo tempo as minhas vestes espirituais precisam ser alvas. Alvas significa brancas, purificadas, sem nenhuma sujeira. Ou seja, em todo o tempo, não é só no domingo. Não é só no domingo que minhas vestes espirituais têm que estar limpas. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todos os dias. As nossas vestes espirituais precisam estar limpas, alvas como a neve. Então esta é a primeira revelação do texto. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E a segunda revelação do texto, para nós concluirmos, o texto diz assim: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Veja bem, já deu para entender o que representa essas vestes, né? Essas vestes representam santidade, purificação. Mas só que o texto fala: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esta é a segunda revelação de Eclesiastes 9:8. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pastor Bruno, o que isso significa? Esse óleo significa o Espírito Santo de Deus. Oh, glória! O Espírito Santo de Deus é o óleo. O óleo representa o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque o óleo representa a unção, a consagração. E nós somos consagrados, nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, o óleo na Bíblia representa, simboliza, significa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça significa que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você todos os dias. Na segunda-feira, o Espírito Santo te guia. Na terça-feira, o Espírito Santo te guia. Na quarta, o Espírito Santo te guia. Na quinta, o Espírito Santo nos guia. Na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias, esse óleo está nos ungindo, nos consagrando. É o Espírito Santo da verdade que representa esse óleo descrito aqui no texto. Então que o Espírito Santo de Deus esteja conosco todos os dias, nos ajudando, nos abençoando. O Salmo 23 fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, ô glória! Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pegou a revelação aí? Lembra que eu falei que o óleo representa o Espírito Santo? Então no Salmo 23 está escrito, unge minha cabeça com óleo, ou seja, o Espírito Santo de Deus me unge, o Espírito Santo de Deus me consagra, o Espírito Santo de Deus apodera de mim, se apodera de mim. Então unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse cálice representa eu e você, transbordando do poder do Espírito Santo, transbordando da graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba esta palavra. As tuas vestes vão continuar brancas e o óleo que representa o Espírito Santo vai continuar sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Esse texto é muito lindo. É muito profético esse texto. Vamos ler mais uma vez, porque é lindo demais. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca, 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 nunca falte o óleo, ou seja, nunca falte o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Consagrados a Deus nós estamos, e é por esta razão que o maligno não consegue tocar em você, porque as suas vestes estão brancas e o óleo está sobre a tua cabeça. Esta é a mensagem que Deus manda te entregar, e que esse óleo ungido do Senhor venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo de Deus venha com força sobre a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando a tua família. Que a bênção de Deus esteja no teu lar, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Por favor, digita esta frase aqui nos comentários. Esta frase aqui, ó. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Amém? Na força desta fé, na força desta palavra, eu quero fazer uma oração especial. Nesta oração especial, eu vou pedir para que o Senhor venha consagrar a sua vida mais do que é consagrada. E vou pedir para que o Senhor venha derramar as bênçãos de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. As bênçãos de Eclesiastes 9:8 venha sobre as nossas vidas, que as nossas vestes permaneçam alvas dia após dia, e que sobre a nossa cabeça o óleo
do Espírito Santo nos consagre todos os dias. E é com base nisso que nós vamos orar com muita fé. Amém? Portanto, neste momento, oremos a Deus. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, aqui estamos, ó Senhor, mais uma vez. Ó Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui para te pedir que o Senhor venha purificar as nossas vestes espirituais para se tornar ainda mais alvas. Em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vestes espirituais, que o adversário jamais consiga manchar. As nossas vestes espirituais. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Senhor, alvas como a neve esteja as nossas vestes, e que o teu óleo que consagra, o óleo espiritual que representa o Santo Espírito de Deus, esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre as nossas famílias. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, visita esta pessoa que me escuta agora. Deus, eu te peço a todos os ouvintes deste canal, a todos que participam desta família de oração e estão aqui, ó Senhor, juntos comigo neste propósito de oração, a todos que acompanham as orações deste canal de oração, a todos que aqui estão, Espírito Santo de Deus, vem sobre esta casa, vem sobre esta família e concede a paz interior, a paz emocional, a paz espiritual, concede a força, concede a fé, concede a graça. Espírito Santo de Deus, traz a cura àqueles que estão doentes, traz o renovo àqueles que precisam ser renovados, traz a esperança para todos que estão sem esperança. Traz, Senhor, o teu amor, o teu favor, a tua graça, o teu perdão. Espírito Santo de Deus, vem fazer o impossível e o sobrenatural, abençoando o teu povo, guardando, livrando e enchendo os corações da tua paz. Nós recebemos, Espírito Santo, a visitação da tua glória em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, te pedimos e te agradecemos, e todos digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande e forte abraço nesse seu coração, aonde Deus habita. Amém? Um grande abraço no seu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e até mais tarde aqui no canal. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre. A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras. Está começando agora a nossa oração
da resposta divina. Estamos juntos nesse propósito. Vamos estar orando para Deus nos responder, para que Deus responda a você em todas as áreas, concedendo a vitória e a bênção todos os dias. Um bom dia para quem vai escutar esta oração pela manhã, boa tarde para quem está me ouvindo pela tarde e boa noite para as pessoas que vão assistir pela noite. E hoje estamos fazendo uma oração especial, que é a oração da resposta divina. E eu vou orar a Deus para que Deus responda você com vitórias em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Resposta de vitória na saúde, resposta de vitória financeira, resposta de vitória familiar, ou seja, todas as áreas. Vamos nesse momento fazer uma oração de agradecimento e em seguida eu quero trazer uma palavra que será a resposta de Deus para você. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos que aqui estão ouvindo esta poderosa oração. Abençoa com as ricas dádivas do teu divino poder. Que o Senhor venha falar conosco de maneira especial, de maneira poderosa, para a glória do teu nome. Nós oramos, te pedimos a tua bênção, ó Senhor, e te agradecemos por tudo que tens feito e ainda hás de fazer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. A palavra para a oração da resposta de hoje está escrita em João 11, verso 40. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Disse Jesus, olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Essa palavra é a palavra de Jesus. Jesus está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, para vermos a glória de Deus, tem uma condição. E qual é a condição? Crer. Se creres, agora verás a glória de Deus. Então, a glória de Deus nós podemos contemplar se nós crermos. No momento que cremos, nós vemos a glória de Deus. E eu sei que você tem acreditado. Eu sei que você é um homem de fé e uma mulher de fé. Você que está aí do outro lado me ouvindo. Existem muitas pessoas me ouvindo agora que você é uma pessoa de fé, você é uma mulher de fé, você é um homem de fé. E você crê. E pelo fato de você crer de todo o coração, vai acontecer isso. Vai acontecer a confirmação desse texto na tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Então prepara o teu coração para você contemplar a glória de Deus. Porque acreditar você já acredita. A sua fé já está firmada em Deus. Agora é o momento de ver a glória de Deus. Alguém pode perguntar: a glória de Deus, de que forma, pastor Bruno? A glória de Deus na sua casa, a glória de Deus na sua saúde, a glória de Deus nas suas finanças, a glória de Deus na sua vida sentimental, a glória de Deus na sua família, a glória de Deus sobre a tua vida, a glória de Deus em todas as áreas da sua vida, da sua jornada. E pela fé nós cremos nesta palavra e tomamos posse dela. Que pela fé nós contemplamos, recebemos e tomamos posse da glória de Deus em nossas vidas. E esse texto aqui, que nós lemos, de João 11:40, acontece na morte de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro tinha morrido e Jesus ele foi ao enterro de Lázaro.
E chegando lá, ele diz essas palavras: se creres, verás a glória de Deus. E o que acontece depois? Lázaro é ressuscitado por Jesus. Lázaro estava morto, agora está vivo para a glória de Deus. Essa palavra significa também que aquilo que está morto vai tornar a vida. Às vezes o que morreu na vida da pessoa é o casamento. Deus vai trazer a vida, a glória de Deus. Às vezes o que morreu na vida da pessoa é a vida financeira. Deus vai tornar a vida. Deus vai dar a vida novamente na vida financeira e vai ressuscitar as finanças que foram mortas, que foram quebradas. Muitas das vezes o que morreu, o que quebrou, o que padeceu foi a família. Mas o Senhor está dizendo: eu vou ressuscitar a família. O que significa essa expressão, ressuscitar a família? Aquela família que está em briga, aquela família que está em contenda, em desavenças. É uma família que está morta espiritualmente. Mas Deus vai trazer a vida, ou seja, vai trazer a comunhão, vai trazer o perdão, vai trazer a união entre as famílias. Quem sabe aquilo que morreu na vida da pessoa foi a vida sentimental ou a saúde, mas Deus está dizendo: eu vou dar a vida, porque a minha glória vai se manifestar trazendo a vida aquilo que está morto, aquilo que está prejudicado, aquilo que está danificado. Deus vai endireitar, Deus vai corrigir, consertar, e o nome dele será glorificado mais uma vez, porque Deus é fiel e garante a nossa vitória. Esta é a palavra que Deus me entregou para entregar para o seu coração nesta tarde de vitória. João 11:40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? E Deus está dizendo, por intermédio da sua crença em mim, diz o Senhor para o seu coração, você vai ver a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. Quantos creem nesta palavra, diga amém, eu tomo posse. E na força desta palavra, na força desta fé, eu quero orar por você, interceder por sua vida. Coloca nos comentários o seu pedido de oração. Vamos estar intercedendo, vamos estar orando com muita fé neste momento. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também de toda a terra, na Tua presença aqui estamos mais uma vez. A Tua palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos e queremos ver a Tua glória, Senhor. A Tua glória trazendo vida àquilo que está morto, ou seja, aquilo que está destruído, aquilo que está danificado. Que o Senhor traga a vida, que o Senhor traga a restauração na vida financeira, na vida familiar, na saúde. Deus, que em todas as áreas da vida de cada um que me escuta nesse instante, o Senhor traga a vida, o Senhor traga a Tua glória, restaurando, abençoando, fortalecendo. Nós cremos, ó Pai Celestial, e queremos contemplar a Tua glória. Queremos ver a Tua glória, sentir a Tua glória, o Teu poder, Senhor. Nós recebemos esta palavra, nós cremos nesta palavra e que o Senhor conceda vitória para cada um, com as ricas bênçãos do Teu divino poder. Concede a vitória para o Teu povo, porque nós cremos na palavra, nós cremos em Ti, ó Senhor, e a Tua palavra nos dá esta promessa, que aquele que crê verá a Tua glória, e nós queremos ver a Tua glória sendo manifesta em todas as áreas das nossas vidas, e que o Teu nome seja glorificado em nossa vitória. Nós oramos, ó Senhor, e Te pedimos com muita fé no coração, e desde já Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Compartilhe esta oração e as outras orações aqui do canal, coloca nos status do seu WhatsApp. Hoje à noite, às 7h15, estaremos aqui mais uma vez ao vivo para juntos orarmos e buscarmos a presença do Senhor. Venha participar. Que Deus abençoe e lembre-se sempre, você nasceu para vencer, viver toda a promessa de Deus, e a glória do Senhor está sobre as nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha uma boa tarde e também uma boa noite. A paz do Senhor. Até breve. Good afternoon. The peace of the Lord Jesus, victors, princes and princesses of God, sheep of our Lord and Savior Jesus Christ. A good afternoon of peace, faith, and hope for your hearts. We are in the campaign, the Urgent Miracle Campaign. We are in this purpose, in God's purpose of working urgent miracles in our lives. If you need an urgent miracle from God, you are in the right place. This place is a place of prayer, and we are here for this, to pray together. And no matter your situation, no matter your problem, no matter the difficulty you may be facing, no matter the size of the miracle you need, what matters is that the hand of God will make miracles happen in your home, in your life, in your family. In the name of Jesus, I want to invite everyone here to pray together right away. Let's begin by praying. And type your first name. Type your first name. Let's present ourselves before God. Let's pray to the Lord. Let's pray to God. God, we want to thank you for another afternoon of miracles. May you work miracles, healings, deliverance, and transformation. We are on a campaign, the Urgent Miracle Campaign. And we ask you, dear God, to perform an urgent miracle in the lives of everyone here. Perform an urgent miracle. Perform, Lord God, an extraordinary miracle. We pray, we ask, make a miracle happen in the lives of everyone listening. For every name entered in the comments of this prayer, may you bless each name, each life, consecrating, blessing, strengthening, sending powerful angels to war, opening doors, breaking chains, removing thorns, God smoothing the path and giving victory to each one. In the name of Jesus, bless each one listening to me right now, each one listening, participating in this prayer, bless them with blessings from the highest heavens. We pray with faith, we ask you with faith, and in the certainty of victory, we thank you, and everyone with me says Amen. Amen. And thanks be to God.
Beloved sisters in Christ Jesus, prayer is the key to victory. Prayer is the shortest path. The shortest path to receiving a miracle from God. To receive a miracle from God, we must follow the path of prayer. Those who pray receive an answer. Those who pray receive a miracle. Those who pray to God are not left helpless. And I want to tell everyone here now that God has not forgotten you. God has not forgotten you. Someone might ask, but Pastor Bruno, the struggle is great, the trial is bitter, it seems that God has forgotten me. Yes, because I've been going through this struggle for a long time. Who knows, someone might think that way, but I want to say that the struggle, the trial, does not determine the absence of God. A difficulty, a trial, does not mean that God is absent. Psalm chapter 46 tells us that God is our refuge and strength, a very present help in times of affliction, in times of life's affliction. Know that God is your refuge and strength. And I want to read a biblical text for your heart this afternoon. And I believe that God will speak powerfully to you in this word, in this biblical passage. Let's read it together. I'll put here on the screen today's verse from the book of Samuel, chapter 22. And in verse 33, the holy word of God tells us, "It is God who restores my strength and makes my way perfect." Could you recite this verse with me? Let's go. It is God who arms me with strength and makes my way perfect. Let's go together. It is God who arms me with strength and makes my way perfect. According to the book of Samuel 22:33, this verse is beautiful, powerful, and profound. God's word reveals to us that God arms us with strength and makes our way perfect. And all we need on the path, on the journey of life, is strength. We all need strength, strength to carry on, strength to overcome, strength to rise again and again. We all need strength to overcome struggles, strength to overcome difficult times. So, strength is something we need. But I understand that sometimes there are moments when it seems like strength disappears, isn't that true? There are people listening to me now who feel that way. I don't know who this word is for, but there are people listening to me right now who are feeling very weak, but the strength I'm talking about is the strength of the muscles. It's the strength of the heart, it's the strength of the soul. The strength of faith, the strength of hope, the strength of will, the strength that motivates us, is spiritual strength. And there are people listening to me now, at this moment. I know it's not everyone is going through this, but there are people listening who will identify with what I'm saying. You're feeling very weak, you know?
You kneel down to talk to God, and the words fail you. You kneel down to talk to God, and no argument comes, no words come. And you get up from your knee and sometimes feel that spiritual exhaustion. There are people listening to me this afternoon who have days when it seems like discouragement sets in, a discouragement you don't even know where it came from, you don't even know why you're discouraged. Suddenly discouragement appears. Suddenly that weakness, that discouragement appears, and you feel down. There have been days when you hear a word of victory, a word of blessing, but it seems like that word didn't give you enough strength. There are people listening to me now. There are times when you feel empty, deflated, and dejected, and you rebuke in the name of Jesus and wonder why you're feeling this way. It's strength. It's the strength that often, because of life's struggles, drains your energy, your strength. There are people who have no strength to fight, no strength to keep fighting, because it's been years and years and years and years and years that you've been fighting. You've been fighting for so long that there are days when the strength, the strength fades. Then comes that weakness, that discouragement, and you ask for God's help and you say, God, speak to me. I want to hear your voice. Use a vessel, use a pastor, use a bishop, use a prophet, use an apostle, use someone to speak to me, Lord. Then you ask for prayer and you look for someone who can pray for you and you feel the need to regain your strength, because you are searching. You're looking to regain the strength lost due to life's challenges, struggles, and battles. And there are days when you come here to the channel, listen to the word, and the word gives you that encouragement, gives you that strength. Then comes the struggle, the difficulty, and then the strength, it's gone again. Then you come here to the channel, listen to the word, and you regain strength. Then comes the struggle, the difficulty, and then the strength is gone again. Then you come back here to the channel, listen to the word, and you regain strength, and it seems like this. You regain strength, a little time passes, and the strength is gone. You regain strength, a little time passes, and the strength ebbs and flows in this zigzag of strength and weakness. Strength and weakness. One moment you feel like the strongest woman in the world. One moment you feel like the strongest man in the world. Your faith isn't the size of a large mustard seed. Your faith is the size of a watermelon. Your faith is great, not small. There are days when your faith is great. You are full of faith. I take possession of my victory. God is with me, the glory. My heart, bursting in my chest, full of faith. Then the wind blows, a difficult moment arrives, a difficult circumstance passes, and suddenly that woman, that man full of faith is now tired, weary, and discouraged because of life's difficulties. But do you know what this means? It means, give us this day our daily bread. In the Lord's Prayer, it says, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread. Why give us this day our daily bread? Because we are grateful for the bread that is the word we received today, and the strength, joy, grace, and mercy we will receive tomorrow, the day after, is heaven's providence. We already have today's bread. God will provide tomorrow's bread. And this bread I'm referring to isn't physical bread. This bread I'm referring to is spiritual bread. What is spiritual bread? The Word of God. Because the Word of God is spiritual bread. Because the Word of God nourishes our faith, nourishes our strength. So, when we listen to the Word, we receive strength, faith, and courage to overcome and continue. But God gives us our daily bread today. God will provide tomorrow's bread. Do you understand? God will provide tomorrow's bread. What does that mean? God will provide tomorrow's faith, strength, and grace for your heart. That's why we have this dependence. Because if, every moment, listen carefully to what I'm going to say, if we were strong every moment, we wouldn't need to seek God. Just imagine if you were strong every moment, we wouldn't seek God much less. But when we feel weak, we seek God again. It's like a car. Imagine a car. The car needs to go to the gas station when it's running low. Do you agree with me that a car needs gas to run? Do you? A car needs gas to run, right? So you take the car, fill it up, drive it, but then the gas runs out and you have to go back to the gas station again, refill the car. You'll drive again, the gas will run out, and you'll go back again to fill up again. And every time the gas runs out, you have to go back to the gas station again and refill. Life is the same way. You're here at the spiritual center. You're listening to this prayer here. You're refueling your faith. You're here in this afternoon prayer, listening to this prayer. And God is refueling your faith. God is refueling your strength as if it were a gas station. And here you are refueling your strength. Strength and faith. Strength and faith. When you finish this prayer, as soon as you finish this prayer, you will live your life with what you've filled here now. But at some point, what you filled will start to run out. And you need to come back here again, go back to the gas station again to fill up again. Understand? That's the mystery. When we listen to the word and pray, we are filling the tank with faith, strength, and courage. Then comes the day-to-day of life, And then the tank, starts to run down. Then strength starts to turn into weakness. That surprising, powerful faith starts to shrink. Then you go back again to fill up. Do you know the difference between a gas station and a car? And this gas station here is that to fill up your car, you have to pay to fill up. And here, you don't have to pay to fill up.
Your supply of faith and strength is free. Jesus already paid the price on the cross of Calvary. Jesus has already shed his pure and precious blood and paid the price for us. And we can fill our hearts with faith, courage, strength, and covering. This is this afternoon's word for your heart. And the biblical text says, in conclusion, according to the book of Samuel, chapter 22, verse 33, "It is God who arms me with strength and makes my way perfect." God brings me here this afternoon to say to your heart, son, daughter, I am clothing you with strength and making your way perfect. I know your tears and your pain, and I am clothing you. I am empowering and renewing the faith and strength in your heart. Take hold of this word that God gives you this afternoon. And at this moment, let us pray. Place your prayer request there, however simple it may be. Place your name too, if you can. Let us pray right now. Holy God, eternal Father, creator of heaven and earth, in your presence here we are once again. We want to thank you, Lord, because you clothe us with strength, you empower us, you guide us. It is you who grant victory, and we trust in you. And I know that you are bringing courage and strength to the hearts of those who are downcast, sad, or perhaps even discouraged. The Lord is visiting the hearts of each one of us, giving us strength and faith, because you are with us, and Lord, do not forsake us. The Lord does not forsake your sons, your daughters. And we need you. We need your forgiveness, your grace, and your favor. Lord of glory, I present each name entered, each prayer request that was posted here in the comments of this afternoon prayer. May the Lord bless with power, may the Lord free, may the Lord transform, may the Lord bring healing, may the Lord bring liberation, transformation. Renew, Lord, renew faith in hearts. Renew strength, renew courage. To those who are discouraged, dejected, may the Lord come and renew courage, renew strength to continue fighting, struggling, and battling. And may the Lord come and grant urgent victory, an urgent miracle. Lord, cast down the impediments, open the gates of heaven, and send down rain, rain of blessing and mercy for the glory of your name. We ask you, O Lord, bless every heart, bless every life, bless with the blessings of heaven. We ask you in the name of Jesus, this afternoon of prayer, that the Lord grant each of us victories, miracles, and blessings. And may your word be confirmed once again in our lives. For those who need a miracle, may the Lord perform the urgent miracle, the total and complete miracle. May the Lord bring healing, deliverance, transformation, accomplishing the impossible, accomplishing the supernatural. We ask you, O Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. And everyone say amen with me. And thanks be to God. Thanks be to God who grants us victory through the power that is in the name of Jesus. May the Lord clothe us with strength each day, more and more. And remember, you were born to overcome and live all of God's promises. And the 12 blessings of victory are upon your life, upon your home,
and upon your family from now on and forevermore. A big hug in your heart. Have a good afternoon. The peace of the Lord Jesus. May God bless you. Hey. O inimigo faz de tudo para você desistir. Mas só que você continua firme e forte na presença de Deus, porque Deus tem te ajudado. Deus tem te ajudado a continuar olhando para frente. E você vai prosseguir, olhando para frente, olhando para o alvo, porque quem vai na tua frente é Deus. E Ele garante a tua vitória. Não importa as perseguições, não importa as lutas e as adversidades. Os teus olhos estão olhando para frente, porque Deus está na tua frente e garante a tua vitória. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus me traz aqui nesta manhã para dizer para o seu coração que Ele vai na tua frente, garante a vitória e a bênção de Deus está sobre ti. Digita esta frase profética aqui nos comentários. Deus vai na minha frente. Digita esta frase linda e poderosa. Deus vai na minha frente. E é sobre isso que vamos falar na manhã de hoje. E eu cumprimento a todos os vencedores e vencedoras com um bom dia. A paz do Senhor Jesus, amada Igreja do Senhor. É com muita alegria que está começando agora a nossa oração da manhã. Que Deus abençoe poderosamente. Se você está aqui no canal pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Bruno Souza e te convido que se inscreva aqui neste canal. E para mim será uma grande alegria poder te ajudar, orar por você, interceder por tua vida, te ajudar através da palavra e do conhecimento bíblico. Então se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe as orações aqui do nosso canal. Vamos nesse momento fazer uma oração de agradecimento a Deus e em seguida vamos ler a palavra. Eu tenho algo de Deus para te entregar na manhã de hoje. Amém? Oremos a Deus nesse momento. Bom dia, Espírito Santo. Na tua presença aqui estamos mais uma vez. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer pelo ar que respiramos, queremos te agradecer pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença. Nós consagramos para o Senhor esse dia, e que esse dia seja um dia repleto de novidades, que esse dia seja um dia abençoado, um dia próspero, um dia a qual o Senhor venha nos guardar, assim como todos os dias. Senhor, vai na nossa frente, nos livra de todo o mal, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, sê conosco em cada segundo deste dia. Nós te pedimos com toda a nossa fé. Aqueles que estão doentes sejam curados, aqueles que estão cansados sejam renovados, aqueles que estão tristes recebam a felicidade do teu Santo Espírito. Eu oro e intercedo por todos que me escutam neste momento, que a tua bênção, a tua graça, o teu favor, a vitória e o milagre seja concedida para cada um de nós, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e te agradecemos, e toda a igreja aqui nesta live de oração da manhã diga amém e graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou colocar aqui na tela para juntos nós lermos a mensagem da manhã de hoje, que está em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Glória a Deus por esta palavra. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Tem duas revelações de Deus que eu preciso te entregar dentro desse texto bíblico que Jesus nos concedeu. Primeira revelação: olhe sempre para frente. Pastor Bruno, o que significa isso? O que Deus quer falar comigo através desta palavra? Olhar frente, olhar sempre para frente. O que isso quer dizer? O que isso simboliza? Perceba que o texto não diz toda segunda-feira olhe para frente. O texto não diz toda terça-feira olhe para frente. Toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, olhe para frente. O texto não diz isso. O texto diz que nós precisamos olhar para frente sempre, todos os dias. Observe como o texto bíblico está nos ensinando, Provérbios 4, 25. Olhe sempre para a frente, ou seja, não desvie o olhar. Não desvie o olhar para a esquerda e nem para a direita. Não desvie o olhar para trás. Isso significa que nesta vida, na caminhada da vida, precisamos estar sempre olhando para frente. E olhar para frente significa olhar para Deus. Olhar para Deus. Por quê? Porque Deus é que vai em nossa frente. Deus vai na nossa frente. Pelo fato de Deus ir na nossa frente, quebrando as barreiras, tirando os espinhos, destruindo os obstáculos, pela razão de Deus ir na nossa frente, é por isso que precisamos olhar para frente, olhar para Deus. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos que vai ajudar ainda mais você a entender essa palavra. Um texto muito conhecido, quando Pedro estava na embarcação, eles viram Jesus andando sobre as águas. E quando viram Jesus andando sobre as águas, Pedro desejou andar sobre as águas também. E Pedro disse: permita-me ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro saiu do barco e deu o primeiro passo em cima das águas. Por favor, imagina comigo essa cena. Precisamos fazer esse exercício de imaginação agora. Imagina Jesus com os dois pés nas águas. Se você pisar em cima de uma piscina, você vai entrar dentro das águas. Humanamente falando, é impossível pisar sobre as águas. Se uma pessoa pisa em cima da água, a pessoa afunda. Humanamente falando, é impossível, mas para o nosso Deus, tudo é possível. E Jesus está lá, andando sobre as águas. Pedro
ganha coragem e pede para andar também em cima das águas. Olha só a coragem de Pedro. Eu quero também andar em cima dessas águas. Ô glória! E Jesus disse: vem, venha andar nas águas junto comigo. Pedro dá o primeiro passo, Pedro dá o segundo passo e Pedro começa a andar. Observe, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Escute bem essa frase. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro andava sobre as águas. É muito forte isso. Preste bastante atenção. O que fazia Pedro andar sobre as águas era a fé dele. Mas o que fazia Pedro andar sobre as águas e ter esta fé era porque Pedro estava olhando para aquele que fazia ele andar sobre as águas. Então, enquanto Pedro olhava para Jesus, a fé de Pedro não quebrava. Enquanto Pedro olhava para Jesus, a fé de Pedro não afundava. E Pedro começou a andar sobre as águas, e a Bíblia diz que um vento soprou. E quando o vento soprou, Pedro tirou os olhos de Jesus, parou de olhar para frente, porque Jesus estava na frente de Pedro. Então, quando Jesus falou, vem, Pedro começou a andar. Enquanto Pedro olhava para Jesus, a fé dele não caía e ele andava sobre as águas. Quando o vento soprou, Pedro fez isso aqui, ó. Observe, ó. Pedro fez isso, ó. Olhou para o lado. O vento soprou e Pedro olhou para o lado. E quando ele tirou os olhos de Jesus, Pedro começou a afundar, afundar, afundar e afundar. Pegou essa revelação? Então segura essa revelação no teu coração. Enquanto Pedro olhava para frente, enquanto Pedro olhava para Jesus que estava na frente dele, Pedro andava sobre as águas. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus por causa do vento, então Pedro começou a afundar. Ou seja, enquanto os nossos olhos estiverem olhando para frente, nós vamos estar de pé. É por isso que o texto, vou colocar mais uma vez aqui na tela, o texto diz assim, Provérbios 4, 25. Olha só como você está entendendo fácil a Bíblia, né? Olha, com uma boa explicação, nós podemos com facilidade compreender o que a Bíblia nos ensina. Provérbios 4, 25. Olhe sempre para frente. Esta é a primeira revelação. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo. Ou seja, não pare de olhar para frente. Existem pessoas que param de olhar para frente. Existem pessoas, por causa do vento, lembra? Pedro sentiu o vento, aí Pedro olhou para o lado e começou a afundar. Então existem pessoas que, por causa do vento, tiram os olhos de Jesus. O que o vento representa, pastor Bruno? O que o vento significa? O vento representa as lutas da vida, as decepções da vida, as perseguições, as calúnias, difamações, os momentos amargos, os momentos de sofrimento, as coisas difíceis que a vida nos traz. Isso representa o vento contrário.
E esse vento que está soprando em Pedro representa isso. As dificuldades, os problemas. Sabe? Tudo que é negativo que acontece ao nosso redor. Tudo isso para tirar a nossa atenção. Tudo isso para tirar a nossa atenção. Para quê? Para a gente tirar os olhos de Jesus. Então as lutas, as perseguições, os problemas, as decepções, tudo isso é artimanha do diabo para tirar os olhos da pessoa de Jesus. Pegou a revelação? Isso aqui é forte demais, igreja. Então o inimigo está fazendo de tudo, de tudo, de tudo. O inimigo está fazendo de tudo para quê? Para a pessoa tirar os olhos de Jesus. Isso aqui é forte demais, é um alerta de Deus. Porque Satanás sabe que se a pessoa tirar os olhos da frente, de olhar para frente, de olhar para Jesus, o inimigo sabe que a pessoa vai afundar. O inimigo sabe que a pessoa vai perder a guerra. E quando Pedro olha para o lado, tira os olhos da frente, tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar e grita por socorro. E o nosso Deus, que é misericordioso, vai salvar Pedro. Jesus segura, olha só, Jesus segura no braço de Pedro e levanta Pedro. E Pedro agora volta a olhar para Jesus. E Jesus agora, ao lado de Pedro, os dois olham para o barco e os dois vão em frente ao barco para retornar ao barco. Pedro sozinho não conseguiu permanecer os olhos em Cristo. Mas com Jesus, ao lado de Jesus, Pedro teve força para se levantar novamente sobre as águas e retornar para o barco. Sabe o que isso significa? Que as suas forças podem ser pequenas, mas a força de Deus é grande. A sua força pode ser pequena, mas a força de Deus é grande e Ele está te levantando, segurando na tua mão e dizendo: olha para frente, olha para frente, olha para frente, porque você vai vencer. Você vai vencer, porque os teus olhos estão olhando para frente. Um outro exemplo, agora eu quero dar um exemplo de alguém que não podia olhar para trás. Nós podemos citar o exemplo da mulher de Ló. O anjo disse, quando o anjo tirou, os anjos, tiraram Ló, a sua esposa e as suas filhas daquela terra chamada Sodoma e Gomorra, os anjos disseram assim: não olhe para trás, não olhe para trás, olha para frente. E Ló corria, a esposa de Ló corria, as filhas de Ló corriam, olhando para frente, porque Deus, só para contextualizar para você entender, Deus tinha dito que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e dentro dessa cidade havia um homem chamado Ló. E por causa da intercessão de Abraão, Ló escapa da morte, da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E anjos de Deus vai até a casa de Ló para salvar Ló. E quando Deus estava preparado para mandar fogo do céu para destruir a cidade, os anjos tiram Ló e sua família da cidade. E os anjos dizem para Ló e a família de Ló: olha para frente e não olhes para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. E quando a mulher de Ló olhou para trás, descreve-nos a palavra do Senhor que ela virou uma estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal. Virou uma pedra de sal. Ou seja, pelo fato de ela ter olhado para trás, ela perdeu a bênção. Porque a ordem de Deus era: corra e olha para frente. Olha para frente. Mas o coração dela estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra.
os pés dela, olha só, presta atenção nisso, os pés da mulher de Ló estavam caminhando para frente, mas o coração dela estava olhando para trás, olhando para o passado, olhando para aquilo que ficou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal e perdeu a bênção. E Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Então isso significa que nós não podemos olhar para trás. Pastor Bruno, o que significa olhar para trás? Olhar para trás significa olhar para o passado de dor e sofrimento e não esquecer esse passado. O que passou, passou, não volta mais. Os erros que você cometeu, as falhas que você cometeu, o pecado, tudo de ruim ficou para trás. Você hoje é uma nova mulher, amém? Você hoje é um novo homem. E quem quer fazer nós olharmos para trás é o diabo. O diabo a todo tempo está falando do seu passado. O diabo a todo tempo está dizendo: ah, mas você errou, mas você falhou, você cometeu aquele erro, você cometeu aquela falha. Enquanto o inimigo está lembrando do seu passado, Deus está lembrando do seu presente e do seu futuro. E Deus está dizendo: o que passou, passou e não volta mais. Agora olha para frente, esqueça o que passou. Esqueça os traumas, as dores, os erros, as falhas. Tudo isso faz parte do seu testemunho. Porém, Deus quer que nós venhamos olhar para frente. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo olhando para o alvo. Ou seja, olha para frente, minha filha. Olha para frente, meu filho. Porque a nossa vitória está na frente e Deus está na nossa frente. É por isso que eu pedi para você escrever no começo da oração: Deus vai na minha frente. Então, se Deus vai na minha frente, eu vou olhar para onde? Para trás? Se Deus vai na minha frente, eu vou olhar para o lado direito? Se Deus vai na minha frente, eu vou olhar para o lado esquerdo? Não. Se Deus vai na minha frente, eu vou olhar para frente, porque Deus está na minha frente garantindo a nossa vitória. Oh, glória a Deus! Um outro exemplo de quem não podia olhar para trás: o povo de Israel. Quando Deus libertou o povo de Israel da terra da escravidão, o Egito, Deus ele diz através de Moisés, Deus diz assim: diga ao povo que marchem. Moisés dizia: Senhor, diante de nós tem um mar vermelho, diante de nós existe um oceano, existe um mar, diante de nós existe um mar, existe águas diante de nós, mas Deus está dizendo: olha para frente. Diga ao povo que marche, porque atrás vinha Faraó querendo destruir o povo de Israel. Do lado direito havia montanhas, do lado esquerdo havia montanhas, não havia escapatória para o povo. Mas Deus está dizendo: olha para frente, siga em frente. Esquece o Egito, o que passou, passou. Eu estou construindo uma nova história para você. Deus manda dizer para pessoas nesta manhã. Deus está dizendo assim, ó, preste atenção no que Deus está falando. Deus está dizendo: eu vou na tua frente. Esqueça o que passou. Eu estou construindo um novo futuro. Eu estou preparando as bênçãos. Eu estou criando novas coisas na tua vida. Eu estou te dando uma nova história. Por isso, olha para frente. Porque eu sou o Senhor que cuido do teu futuro. Aos olhos humanos, eu estou preparando. Mas na minha onipresença, na minha onisciência, na minha onipotência, tudo está já preparado, esperando você no futuro, diz o Senhor na manhã de vitória de hoje. Amém?
Então Deus está dizendo para nós, olha para frente. Esta é a primeira revelação do texto. E para concluirmos, a segunda revelação é, número 1, olha para frente, mantenha o olhar fixo. E número 2, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Então a primeira revelação desse texto é, olhe para frente. E a segunda revelação desse texto é, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Ou seja, temos que olhar para frente e temos que manter os nossos olhos fixos naquilo que está diante de nós. Pastor Bruno, o que é que está diante de mim? Eu vou citar aqui algumas coisas que está diante de você. Número 1, Deus está adiante de você. Número 2, as bênçãos de Deus está adiante de você. Número 3, as vitórias de Deus está adiante de você. Número 4, a salvação de Deus está diante de você. E número 5, tudo de bom, tudo que é abençoador, todas as maravilhas e milagres de Deus estão adiante de você. É por isso que o adversário, o inimigo, ele fica com raiva, tentando fazer que você pare de olhar para frente e olhe para trás. Entendeu agora a fúria do inimigo? Tá entendendo por que o inimigo tem fúria? Porque ele sabe que se eu e você continuar olhando para frente, tudo de bom está lá, na nossa frente. Então o adversário a todo tempo fica cutucando. O adversário a todo tempo fica ali soprando o vento contrário para fazer a pessoa desanimar, para fazer a pessoa desistir e olhar para trás e voltar para o Egito. Mas Deus está dizendo, o Egito representa o mundo, representa o pecado. Dentro do contexto aqui da história de Moisés, o povo de Israel e o Egito. Então Deus está dizendo assim, continua olhando para frente porque eu tenho maravilhas, eu tenho bênçãos, eu tenho milagres para realizar na tua vida e já comecei a realizar. Tome posse desta palavra profética. E para concluir, eu leio o versículo mais uma vez. Provérbios 4:25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. E na força desta palavra, vamos orar? Eu quero fazer uma oração especial. E nesta oração especial eu quero pedir para que Deus abençoe os teus olhos. Escute bem isso. Eu vou pedir para Deus abençoar os teus olhos ainda mais, para você não desviar os seus olhos de olhar para frente em todo momento. O inimigo tem se levantado. O inimigo tem lutado contra. Para quê? Para a pessoa olhar para trás, olhar para o passado. Mas Deus vai fortalecer você, para você continuar olhando para frente e recebendo todas as bênçãos que Ele já preparou para cada um de nós. Oremos a Deus nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também de toda a terra, a Tua palavra foi anunciada. A Tua palavra foi pregada nesta manhã. Nesta oração da manhã, nós recebemos a Tua palavra e tomamos posse de todas as maravilhas que está na nossa frente, diante de nós. Nós aceitamos a Tua vontade. Nós recebemos a Tua vontade. Nós confiamos na Tua vontade, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Queremos viver a Tua vontade
queremos sentir a tua vontade e queremos continuar olhando para a frente, porque é para frente que se olha. O que passou, passou e não volta mais. E firmados na tua palavra, firmados no santo evangelho de Cristo, nós permaneceremos firmes, olhando para a frente, para o alvo que é o Senhor Jesus. E queremos viver os milagres, as bênçãos e as vitórias. Queremos viver o sobrenatural. Queremos viver, Senhor, o inédito. Queremos viver o impossível. E eu apresento a cada pedido de oração que foram digitados nos comentários desta oração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme. Deus concede o livramento, repreende as forças do mal, que toda força do mal caia por terra, que toda força do mal bata em retirada agora. Tudo aquilo que tenta desviar a visão do teu povo, tudo aquilo que tenta desviar o olhar fixo em ti, que o Senhor repreenda todo o mal que tenta tirar os nossos olhos de olhar para frente, de olhar para Cristo. Unge os nossos olhos físicos e espirituais para contemplarmos as tuas grandezas, as grandezas do teu divino amor, do teu divino perdão, as grandezas da tua glória, as grandezas do teu milagre. Queremos, ó Senhor, viver os teus milagres. Queremos, ó Senhor, viver as tuas respostas. Apresento aqui, Senhor Jesus, a vida financeira, a vida espiritual, a vida amorosa, a vida sentimental. Eu apresento todas as áreas da vida desta pessoa e que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor vá na nossa frente, garantindo sempre a vitória. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias. Humildemente nós oramos e te pedimos com toda a nossa fé e na certeza absoluta da vitória. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças ao nosso bondoso Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se sempre, você nasceu para reinar, para vencer, para ser feliz. Você nasceu para resplandecer a luz de Deus na sua vida. Um grande e forte abraço no teu coração. Tenha um bom dia de muita paz, de muitas alegrias. A paz do Senhor. Que Deus abençoe sempre.